Boa noite, querido irmão Mauro Tomás. Seja bem-vindo ao nosso quadro Identidade. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa assistindo essa live. Que Deus abençoe a cada um de modo especial. E foi um privilégio aceitar esse convite para compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha vida em família, da minha vida em BCS. E estamos juntos. Legal. Ô Mauro, para começar, fala um pouquinho de você. Onde é que você nasceu? Quantos irmãos você tem? Seus pais estão vivos ainda? Moram aonde? Fala um pouquinho do Mauro. Mauro é difícil a gente falar da gente próprio, mas sou uma pessoa tranquila, já fui bastante estressado, bastante nervoso, mas Deus tem mudado o meu viver de uma forma que às vezes até eu me surpreendo com as coisas. Eu sou um cara bem tranquilo, às vezes eu sou até um pouco crica, né, como diz assim, mas eu sou meio crica. Mas eu sou mesmo aqui... Crica no hebraico, gente, no hebraico profundo, crica significa uma pessoa que implica, tá? Estou aqui mesmo de Mogi, tenho 45 anos, meus pais estão vivos, graças a Deus, somos em 13 irmãos. Quantos irmãos? 13 irmãos. 13 irmãos, vivos, que beleza. 5 mortos. Uhum. São 5 mortos. Então a gente são 13 irmãos, são 7 homens, 6 mulheres. Uhum. E meus pais, meu pai, na verdade, ele chegou um tempo a frequentar a nossa igreja, aceitou a Cristo aqui. Depois teve uns problemas de saúde, ele não deixou de vir. Mas ele ainda tem a sua Bíblia, ele lê a Bíblia. Ele só não está participando da igreja. Qual a idade dele? Ele está com 80 anos. 80 anos, tá. Mora no Botujuru. Mora no Botujuru. Olha, em breve lá, a plantação de igreja no Botujuru, que a gente volta, retoma esse projeto em janeiro com o pastor Anderson. Quem sabe a igreja vai até ele, né? Que legal. Vamos orar. Casado com a Cristina há quantos anos? A gente está junto há 24 anos. São 14 anos de namoro e noivado e 10 anos de casado. Puxa vida. Quantos filhos? Temos 2 filhos, a Camille, de 16 anos, e o Bruno, de 11. Legal. Muito bem. Que ano e como você conheceu a Cristina, hein? Puxa vida. O ano foi um ano de 1996. 96. Conheci ela o pai dela tinha um comércio. Tinha maquininha de fliperama. E aí eu ia lá brincar de vez em quando. E acabei conhecendo ela. Eu já conhecia ele pequena. Mas com o tempo foi passando, foi crescendo, né? Entre uma jogada no videogame e outro. Aí houve trocas de olhares, aí tudo aconteceu. Legal. O que mais chamou a atenção nela quando você a conheceu melhor? Eu acho que foi, primeiramente, quando a gente se conheceu, eu vi que ela tinha potencial. Ela tem potencial, né? E eu gostei de conversar com ela na primeira vez. Ela foi bem espontânea, ela foi objetiva. Foi isso aí. Legal, muito bom. Como você conheceu a IBCS? IBCS, eu sempre morei aqui em César. Os meus pais praticamente viram construir essa igreja, conheceu muito bem o pastor Osmar, a irmã Maria Célia. E eu vim através de uma trans. Uma trans. Inclusive, essa trans, ela aconteceu na mesma semana que nossa irmã Miriam passou em casa, convidando a Cris para ter um estudo bíblico. Ela não quis. Não quis. A Cris não quis. Rejeitou o convite da Miriam. Aí, passou 1 ou 2 dias, a Miriam foi em casa e eu estive lá. Aí fui eu que atendi. E eu aceitei. Que legal. Eu falei, eu aceitei, vou fazer estudo. E falei para ela que a Cris ia fazer também. Aí acabamos aceitando, fizemos o estudo bíblico. Você lembra o ano que foi essa trans aqui? César? Que foi em 2012. 2012. 2012, acho que foi isso. 2013, uma coisa assim. E aí aceitamos, viemos para a igreja, batizamos e
pela glória de Deus, estamos aqui até hoje firmes. Que legal. Lembra o ano que você se batizou aqui na IBCS? O ano foi 2013, março de 2013, Que legal. por volta de 7, 8 anos. Show, bacana. Fale das funções que você ocupa na nossa igreja atualmente, como voluntário, Mauro. Aí eu Onde você nos abençoa trabalhando aqui na nossa igreja? eu faço parte do Ministério da Kombi, faço parte do coral misto da igreja, faço parte do coral masculino, faço parte da sociedade dos homens, e no que precisar a gente está aí. Legal, esse é ponta, viu? Ponta firme. Pergunta difícil, porque você tem 1 milhão de amigos aqui, mas quem são os amigos que você tem mais afinidade aqui na nossa igreja? A pergunta Esses- é difícil. Esses 7 anos que você está aqui com a gente. Eu procuro ser amigo de todo mundo e tenho certeza que também são meus amigos de verdade, porque que a gente é irmão em Cristo, então eu acho que isso é genuíno. E os amigos que eu tenho mais afinidade, assim, é o irmão Jorge Neri, o irmão Daniel, são vários, pastor. Então a gente tem mais afinidade porque foi pessoas que trabalhou com a gente psicologicamente, sabe? Mais assim, intensamente. Meu irmão Jorge passava noites em casa me evangelizando. Então Grande Jorjão. ele marcou bastante a minha vida. Legal. Nossa, você tem 7 anos na igreja, mas parece que você tem muito mais tempo, Mauro. Maravilha. Cite 2 momentos inesquecíveis nesses 7 anos que você está aqui na IBCS. 2 momentos que marcaram a sua vida. Tem vários momentos, mas o que deixou mesmo assim bastante marcado foi quando eu ia nos cultos dos lares. Eu levava a irmã Nina para tudo quanto é lugar comigo. Era eu e a irmã Nina e ela me abençoava muito, pastor. E ela já falava quando tinha o próximo, não esquece de me pegar em casa. Legal. E aquilo, sabe, foi tão marcante na minha vida, porque às vezes eu pensava, poxa, poderia ser minha mãe, né? Mas eu tinha muito respeito pela irmã Nina, gostava muito dela. E eu fazia questão de, onde eu fosse, eu levava ela. E a outra, que eu me lembro e que marcou também, foi a primeira vez que o pastor esteve na igreja. E eu lembro até hoje a pregação que o pastor fez, que falou muito comigo. O pastor falou sobre Saulo, sabe? E no final da pregação o pastor falou, quem não tem um Saulo na vida? Então foi uma coisa que me marcou muito naquela época, que eu estava passando por algumas coisas. E eu estava me abrindo para Deus e Deus estava trabalhando em mim. Então essa passagem, esse momento que o pastor teve com a gente, pela primeira vez, foi o que marcou bastante a minha vida. Legal, Mauro, legal. E nesses 7 anos, Mauro, o que você mais gosta, mais admira nessa nossa comunidade aqui na IBCS? Eu sempre admiro na igreja a organização, o respeito pelo próximo, enfim, as programações gerais, a administração da igreja, eu acho que é bem séria, bem marcante, então eu gosto disso. Legal, legal. Cite as maiores alegrias da sua vida. Eu sei que você vai falar alguma coisa de futebol, mas eu vou deixar, tá bom? As maiores alegrias da sua vida, pode citar, por favor. As maiores alegrias da minha vida, eu acho que foi o momento que eu fui pai. Legal. É porque até hoje a turma em casa, meus irmãos, minha mãe elas às vezes brigam comigo porque eu brinco com a Camila como se fosse minha irmã. E ainda não caiu a ficha de pai. Né? Mas eu acho que esses momentos, quando eu fui receber eles na maternidade, eu acho que isso que marcou mais a minha alegria constante. Legal. Ver o Bruninho querendo deixar a barba aí para ficar parecido com o pai é um orgulho, né? Ele falou para mim outro dia, pai, deixa eu raspar o bigode. Eu falei, não, deixa crescer mais um pouco. Show. Legal. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com Deus nesse tempo de pandemia, Mauro, para você? Eu acho que nesse tempo de pandemia, foi muitos aprendizados que eu particularmente tive, mas eu acho que a parte de humildade, eu acho que foi a
a mais forte que pegou, porque em certos momentos da vida a gente esquece um pouquinho da humildade. E a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que é humilde. É um Deus amoroso, um Deus humilde. Então eu acho que eu aprendi a ser um pouquinho mais humilde em várias situações. Legal, bacana. Vamos fazer aquele tradicional ping-pong para terminar a nossa entrevista, tá certo? Seu prato preferido? São bastante coisa, mas feijoada. Feijoada, legal. Uma mania que você tem? Mania? Implicante. Às vezes eu sou bastante implicante. Implicância se tornou uma mania agora. É mania. Tá bom. Legal. Um versículo da Bíblia que enche seu coração de... João 3,16 foi o primeiro versículo que eu gravei meu no coração e eu sempre penso com ele, eu sempre reflito nele. Consegue declamar para a gente aí? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha. Uma paixão. Paixão? Eu acho que paixão, pastor, é estar com a minha família. Eu acho que é uma coisa que enche a gente de alegria. Uma tristeza, Mauro, na vida. Uma tristeza é um momento que a gente está passando de pandemia, de ainda saber que ainda tem muitas pessoas que ainda morrem de fome, de frio. E isso é uma coisa que deixa a gente chateado e triste. Um grande objetivo na sua vida, Mauro? O objetivo na minha vida é cada vez mais se tornar como Jesus. É um objetivo, é uma coisa que não é impossível. E ver meus filhos criados, formados, eu acho que... Legal, legal. A pedido do William, eu vou fazer essa pergunta. Ser palmeirense é? Show de bola. Quando a pandemia acabar, primeira coisa que você quer fazer? Primeira coisa? Realizações de passeios, né, que sempre a turma está falando que está meio restrito a algumas coisas ainda. Passear, curtir bastante a vida. Vai no churrasco na casa da Giovana também? Eu ia falar isso agora. E Tá. a Giovana me aguarde aí. Tá. Legal. Mauro, sua família está ali do outro lado. Tem muitos irmãos de sangue, da sua família de sangue. E tem muitos irmãos aqui da IBCS que estão felizes com a sua presença. Eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para eles. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e dizer para os irmãos, para todos que nos acompanham nessa live, que não deixem de orar, não deixem de pedir ao Senhor que abençoe cada dia, cada momento da vida de vocês, porque o tempo é difícil, estamos passando por momentos delicados, mas temos que ter em mente que nós temos um Deus que é por nós. Então, não desanime, se apegue a Deus, porque a vitória é garantida. Maravilha. Mauro, para encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera, porque a Cristina está de olho do outro lado da tela. E eu queria que você deixasse uma declaração de amor para sua esposa ali. Olha, eu vou falar que eu sinto, é profundo. E passaram 24 anos, mas eu nunca deixei de te amar. Vou te amar sempre e quero ficar velhinho com você, andando de bengala e nós dois se amando. Maravilha, show de bola. Cris, eu falei que ele ia falar para você, né? Vamos orar, eu quero orar pela sua vida, Mauro. Agradecer a Deus por você, pelo privilégio que a gente tem de ter uma pessoa tão parceira como você aqui na nossa igreja. Você é uma pessoa muito querida, uma unanimidade entre nós, todos gostam muito de você. Obrigado, pastor. Como pessoa, como servo de Deus, que Deus te conserve assim, te conserve com humildade, que Deus tem te abençoado no seu trabalho e você Amém. tem tido essa humildade de se deixar ser usado pelo Senhor. E o nosso desejo é que Deus continue te usando aqui na nossa igreja para abençoar as nossas vidas e abençoar a vida de tanta gente que precisa conhecer Jesus. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela vida do Mauro,
pela sua esposa, pelos seus filhos, essa família que é tão querida, tão preciosa para toda a IBCS, Pai. Eles estão há 7 anos só com a gente. A gente tem a impressão que eles têm muito mais tempo de tanto que eles estão encaixados aqui com a gente. Muito obrigado, Deus, porque naquela trans realizada em 2013, o Senhor usou aquele grupo com a Miriam, que foi até a casa do Mauro, e o Mauro pôde, ó Deus, começar a ter o contato com o Evangelho ali. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que a tua bênção continue se manifestando na vida dele em todas as áreas, Senhor. Que a tua bênção esteja com ele, esteja com a sua família, Pai. E que o Mauro continue sendo essa referência que ele é, de uma pessoa extremamente comprometida com Jesus no nosso meio, Senhor. Nós lembramos com tanto carinho, com tanta saudade da irmã Nina mencionada aqui na nossa entrevista. E nós temos, ó Pai, certeza de que o Senhor está erguendo outros referenciais, assim como a irmã Nina, de gente que te ama, de gente que te serve, e que essas pessoas continuem junto conosco, Pai, sinalizando Jesus. Nós pedimos bondosamente todas essas bênçãos, agradecidos no doce, santo, bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Amém.